Coordenadora de formação política do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais e coordenadora da Frente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vou chamar também o Dr. Robson Sávio Reis de Souza. Ele é filósofo, historiador, especialização em comunicação social e em violência e criminalidade urbana e diretor-geral da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e membro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, o CONED, e da Comissão Estadual Especial de Anistia. Eu vou passar a palavra para a doutora Márcia. Bom dia. Ontem eu estive aqui rapidamente. Eu sou uma dos membros também da Câmara aqui, da Comissão de Direitos Humanos, e não pude ficar, eu gostaria de ter ficado no grupo de trabalhos da parte da tarde, ter acompanhado, né, todos os 2 dias. Mas eu tenho uma filha que estava terminando a 4ª série, então, para não sofrer medida socioeducativa, eu tive que me ausentar e ela ia fazer uma apresentação na escola e não tem como olhar, né, as crianças, como ela mesma disse, se eu não olhar os filhos que eu tenho primeiro, né? Um dia, porque eu fico tanto nessa lida, nessa militância, que às vezes a gente coloca um pouco a casa da gente a reboque de todo o processo, né? E ela é uma pessoa muito interessante, porque outro dia ela foi perguntada a respeito de um determinado projeto, né, de recuperação ou mesmo de orientação educacional de criança em risco, né? Então, era um teatro e na qual depois ela me disse: é muito importante esse projeto porque ele tira as crianças que estão perigando, né, mãe, de morrer nas ruas. Então eu acho muito importante isso, porque à medida que a gente vai, que não é prerrogativa de quem é mãe, mas conforme um dia uma repórter me perguntou o que eu achava que poderia ser feito pelas crianças em risco de vida, ou de certa forma pelas crianças e adolescentes do país. E eu disse que gostaria que fosse feito, ou que tivesse como futuro, a mesma coisa que eu desejo para as minhas filhas, né? Então eu acho que, em relação a essa criança, que é minha filha, eu acho importante que eu também a acompanhe, tá? Mas eu até disse que não sei se a minha fala vai ser redundante, porque tanto o Marcos Vinícius, inclusive ele é um ex-colega de faculdade, e que eu retomo, né, essa relação dentro da área de direitos humanos, e mesmo quando o Milton Bicalho escolheu a palavra consciência, que era a mesma, resiliente, que era a mesma, porque eu vou dizer por que eu confundi essa palavra, porque era exatamente a palavra de eixo na qual eu encaminharia a minha fala. Resiliência, porque ela é uma chave, né, para a unificação dos saberes, que vai muito além da questão da coerência, né? E eu acho que é nela que talvez todos os saberes científicos se encontram, né, e encontram êxito. E o Marcos Vinícius também acabou me contemplando quando ele fez a intervenção da questão da modernidade, né? Ele também passeou bastante sobre isso. Bem, eu vou fazer uma fala lida, mas depois eu gostaria de colocar, talvez, dentro de uma questão assim, da minha prática, né, nesse tempo todo. Bem, o sonho da unidade intelectual, ele floresceu plenamente, pela primeira vez, no iluminismo original, né? Que era o quê? Era a visão de conhecimento secular que seria a serviço, né, dos direitos humanos e do progresso humano. E foi a maior contribuição ocidental à civilização. Ele lançou a era moderna para o mundo todo, que seria: somos todos seus legatários. O
que tem como conteúdo, né, é a crença de que os direitos naturais e que através de imperativos morais conduziriam à justiça social e o bem, e não, por mais que pudesse parecer, né, seria o bem-estar dos outros, individualmente e coletivamente. Ou seja, seria um comprometimento social. E Kant, eu não gosto muito de ficar citando muito autores, ou no caso, os filósofos, que a gente fica às vezes muito... se atém muito a esses nomes às vezes, mas é uma ideia central dos trabalhos de Kant. Onde o conhecimento deveria ser um tesouro a ser incessantemente adquirido e livremente compartilhado. O iluminismo deu origem à moderna tradição intelectual do Ocidente e grande parte da nossa cultura. Embora a razão seja o traço que aparentemente, né, é o que marca, né, a espécie humana, talvez precisasse de cultivo para florescer e corresponder o que as ideias do iluminismo contextualizavam. O romantismo, que fundamentou o modernismo, que é da autorrealização, deu origem agora ao pós-modernismo. Eu estou fazendo talvez um caminho aí filosófico, não sou filósofa, mas tentei beber nessa água para ter pelo menos uma linha de pensamento. Então ele deu origem ao pós-modernismo filosófico, que nós chamaríamos de pós-estruturalismo, sobretudo em suas expressões mais políticas e sociológicas. Uma compensação é a antítese polar do iluminismo, quer dizer, está colocado no outro extremo. Os pensadores iluministas acreditavam ser possível saber tudo. Os pós-modernistas radicais dizem: não se pode ou não podemos saber nada. Hoje, no atual inverno do nosso descontentamento cultural, se o espírito original do iluminismo seria a confiança, o otimismo, olhos voltados ao horizonte, será que ele pode ser recuperado? Vale a pena perguntar. O que falhou no iluminismo? Foi porque, no seu idealismo, ele contribuiu para ser pensado estados totalitários. E nesse viés, nós podemos pensar no poder estatal, que o Marco Vinícius colocou, né? E isso, através do conhecimento, poderia ser consolidado. Da mesma forma, a sociedade perfeita, a penitenciária, o sistema prisional, é totalitário, no meu entender. Uma cultura, uma ciência, quer seja fascista, comunista ou teocrática. A ciência foi o motor do iluminismo. Os pós-modernistas desafiam os próprios alicerces da ciência, desafiam os próprios na qual se baseia a filosofia tradicional. A realidade, segundo eles, é um estado construído pela mente e não percebido por ela. Eu acho que a psicologia tem muito a ver com isso, né? Extravagantemente, nesta linha construtivista, temos: não há nenhuma realidade real, nenhuma realidade objetiva externa à atividade mental. Nas verdades ou versões predominantes, decimadas por grupos sociais dominantes. Então, eu vou entrar agora na questão da ética. Então, a ética não tem fundamentos firmes, pois nesse contexto, cada sociedade cria seus próprios códigos em benefício das mesmas forças opressoras que o meu colega colocou. Ou ainda, cada grupo ético, cada cultura ou multiculturas no político se justifica não pela importância geral para a sociedade, mas por existir. Hoje, contradizer essas premissas é um pecado. É o caso aí do neoliberalismo, né? Ignorar a verdade universal e que todos concordam pelo bem comum. Cada vez mais se analisa o objeto da disciplina científica
do que as razões culturais e psicológicas pelas quais determinados cientistas pensam o que pensam. O que se tem a refletir é de que o universo não foi constituído tendo nós como centro. Todo sentido que o cérebro consegue dominar, todas as emoções que consegue suportar e toda a aventura compartilhada que poderíamos querer desfrutar, podem ser encontradas decifrando-se a ordem hereditária que gerou nossa espécie através do tempo geológico e marcou com o resíduo da história profunda. O verdadeiro será separado do falso e compreenderemos um ao outro otimamente, ainda mais depressa por sermos todos da mesma espécie e por possuir cérebros biologicamente semelhantes. No entanto, é preciso pensar no discurso do pós-modernismo, ainda que o pensamento racional impere. Eu acho que, então, nós temos que pensar o seguinte, né? Qual é a sobrecarga, né, que nós temos trazido no bojo de nossas práticas na questão da educação científica. Outra questão é pensar na pequena indústria que se criou dentro da filosofia e dos estudos literários. É manter a crítica inflexível à erudição tradicional. O conceito de ética hoje não sustenta o conceito de justiça, pois a justiça se fixa em códigos e leis escritas, instituindo mais fortemente um sistema jurídico. Então, há um distanciamento, né, entre o sistema jurídico e o ideal jurídico. Que respostas se apresentam judicialmente para os paradigmas hoje colocados dentro do sistema prisional? Tanto individualmente como coletivamente. É necessário que abordamos o comportamento e a cultura, sem que sectariamente falemos de gueto de especialidades, mas considerando explicações antropológicas, psicológicas, biológicas e outras apropriadas às perspectivas, mesmo dentro das disciplinas individualizantes. A explicação deveria interessar-nos seria que atravessasse, né, as escalas do espaço, do tempo e a complexibilidade de unir fatos distintos das disciplinas através daquilo que o Milton colocou, que seria então da resiliência. A percepção de uma teia interna de causas e efeitos. Seria o empirismo, talvez, voltando a trazer a ética para o campo da evolução? Aí poderíamos incluir, dentro, talvez, dessa mesma forma de empiricamente pensar, a questão de gênero, a questão de raça, a questão de criança, das culturas e das diferenciações. A disciplina melhores preparadas serviriam de ponte para as ciências sociais e humanas. Nossa natureza humana hereditária, que evoluiu durante milênios, antes e depois, ainda afeta profundamente a evolução da cultura. Por exemplo, na questão aí que eu poderia chamar ainda de caráter, né? O caráter individuais, às vezes de líderes, eles podem significar a diferença entre a guerra e a paz, né? Uma invenção tecnológica pode mudar uma economia. A condição humana é a mais importante região inexplorada das ciências naturais. Inversamente, o mundo material exposto pelas ciências naturais é a mais importante região inexplorada das ciências sociais e humanidade. O argumento da consciência, volta a esse termo, então, as duas regiões inexploradas são as mesmas. O fruto das ciências humanas está, portanto, em abordar questões fundamentais da existência humana, de cabeça erguida, sem constrangimento e democratizando a linguagem de modo que permita uma investigação nos domínios, né, que unam melhor as ciências e a humanidade cada vez mais a nível da organização de um por um.
Bem, eu fiz introdução tentando pegar a questão aí de uma ideologia, de linhas de pensamento que permearam toda a questão do caminhar, né, das civilizações. Hoje nós estamos muito centradas na questão, nós rompemos, né, muito com a questão do que seria da questão coletiva. Hoje eu vejo muito falar na questão de ética dentro das instituições. Hoje se vê falar muito da questão da violência institucional, tentando se repensar naquilo que nós chamaríamos de solidariedade. Hoje, dentro do trabalho sindical, nós estamos retomando a discussão da questão da economia solidária. Quer dizer, tenta-se hoje não humanizar as relações, mas descobrir qual é o ponto de conciliação, de coerência para o bem-estar de uma maneira geral do coletivo. E cada vez mais as instituições estão mais rígidas, né? Nós temos dentro das instituições organizacionais do trabalho uma relação de poder cada vez mais dentro de uma hierarquia. Cada vez a base de trabalho, o que nós chamamos de base aí, de indústria, a relação com o trabalhador é cada vez mais inflexível, né? E remete a ele todo um fracasso pelo fato, às vezes, de não ser uma pessoa empregável, competente. Hoje nós temos dentro das instituições que cuidam, ou assim tentam pensar, em relação à criança e adolescente, uma tomada de posição de que, patologicamente, essas crianças têm que ser apartadas e tratadas mentalmente. Então, de toda forma, e mesmo dentro das nossas entidades de representação, mesmo dentro da área da psicologia, mesmo a questão sindical, ela às vezes é permeada por essa hierarquia, né, de se colocar regras. Eu não estou dizendo aqui que de repente a comunidade ou mesmo o coletivo não tenha alguns eixos orientadores de conduta ou de postura, mas remetendo à questão ética, a ética ela foi pensada, quando ela foi de uma certa forma filosoficamente assim colocada, a ética ela existia para nobres gregos, né? Então, se você pegar a evolução da questão da ética, ela não era feita para os párias, para os escravos, né? Esse não tinha uma identidade de indivíduo, né? Então, quando se discutiu a questão das relações, e aqui remetia essas relações à questão da ética, ela era feita ainda para uma pequena minoria, que era a nobreza, era a monarquia. E isso foi ganhando um espaço à medida que toda a estruturação, né, da comunidade, do coletivo, ela foi ganhando um terreno de abertura e de discussão. Mas mesmo assim traz em seu bojo ainda, que aquilo conforme o meu colega Vinícius disse, de que ela é, da mesma forma, vou colocar um exemplo da criança e adolescente, até há pouco tempo era código de menores, né? E era feito de que forma? Era feito como se fosse um assistencialismo, né? Era uma caridade, né, que se fazia dentro daquelas instituições que recolhiam, a palavra era essa mesmo, que recolhiam essas crianças. A criança enquanto sujeito da história, né, enquanto protagonista infanto-juvenil, ela só conseguiu ter esse momento de discussão à medida que muitos, né, fizeram essa discussão, tentando devolver a esse sujeito da história um papel de construtor dessa história, né? Tanto que a palavra infante é aquele que não fala. E nessa mesma ordem foi então instituída, né, essas entidades, essas organizações para tratar do assunto. Então, para mim, a lógica manicomial, como a lógica de internamento de autor de ato infracional, como a lógica prisional, ela está permeada de todo um autoritarismo arbitrário de que seria aquilo que foi pensado como sendo o melhor. Mas melhor para quem? Recuperar essas pessoas, outro vinil fala, os recuperandos, né?
Então, hoje, você percebe dentro de que estrutura, de que pensamento, de que abordagem sociológica, psicológica, que está se dando dentro desses estabelecimentos, né? É uma loja de recuperar para quem? Para onde? Eu ainda não consigo ver uma linha positiva nessa relação. Eu acho que ainda são depósitos, limpar o lixo das ruas, né? É criar os guetos, né? Na qual especificamente podem se dar, é permitido que aquelas relações, mesmo perversas e mesmo sem o sentido de cidadania, é lá que elas têm que ficar, e não no meio ou no seio da sociedade. Eu tenho muito medo quando nós, às vezes, porque Milton Santos fala que o discurso, ele antecede a existência. E essa forma é realmente correta, né? Subjetivamente é criada uma demanda, ou criado diagnósticos, para depois realmente se chegar a uma realidade. Hoje eu percebo muitos, dentro da própria academia, pessoas que produzem tese em frente ao computador, né? Longe da questão da base, longe da questão da inserção social, sem às vezes ter frequentado muito pouco aquele veio dizer. Então, hoje, não vou dizer todos, né? Outro dia eu estava voltando de Brasília, num encontro que teve da Câmara Nacional de Direitos Humanos, e tinha uma pessoa respeitável, um doutorado, comigo. E ele disse da falta de paciência, estou falando na questão institucional, como é que isso se reproduz. Que não tinha muita paciência mais de escutar plenária. Ele foi um dos palestrantes e ficou sem muita paciência com as perguntas que o povo, aquele povinho, fez e queria ser esclarecido. E ele disse assim: eu não tenho muita paciência mais para seminário. Eu não tenho mais paciência para o tipo de intervenções que as pessoas me fazem. Eu não sei, o meu lugar eu acho que é a academia mesmo. Eu gosto da academia. É um poder instituído. Aí eu disse para ele: é interessante porque você é uma pessoa brilhante. E você tem um mérito do brilhantismo de ter conseguido se tornar doutor. Mas você tem que lembrar o seguinte: você fez esse curso de doutorado, de mestrado, foi dentro da Universidade Federal, não foi? Foi. Falei: pois é, está no momento de você devolver à comunidade o que ela pagou para você. Então, eu não estou discutindo a sua questão em relação do seu mérito. Você chegou até aí para um mérito seu próprio. Mas aquele povinho, né, foi ele que pagou os seus estudos. Então, é preciso que haja essa ponte. É preciso que haja esse retorno. Porque, às vezes, a tendência é de se retirar. A tendência é de fazer o discurso preceder a existência. E o que estava sendo colocado para ele ali era a existência. E que, às vezes, no seu mundo, né, ele talvez tenha se furtado de retornar realmente da onde provavelmente ele saiu. Bem, não é fácil ser militante de movimento social. Outro dia, algumas ONGs e algumas outras entidades que lidam com a questão da criança e adolescente, cada um com seu saber instituído de como fazer a abordagem a determinados tipos de características de estrutura psíquica, de contextos sociais, me disse assim: não vamos fazer essa denúncia, né? Eu acho que o Estado está muito frágil e então acho que não é o momento. Minas Gerais está passando um período de travessia muito difícil e eu acredito que isso vai queimar o movimento. Aí eu disse: olha, o movimento ele existe para ser queimado. Não com denúncias vazias, elas têm que ser embasadas, né? Mas eu pensei assim, que é um terceiro setor que surgiu em decorrência da fragilidade ou da debilidade do Estado em gestar determinadas, né, políticas públicas, e a qual o terceiro setor hoje, né, que são as não governamentais, apesar que eu não estou dizendo aí que são ruins, não é isso que eu estou dizendo, mas que está ocupando pela ausência de uma ação
e de políticas públicas que insiram, né, dentro realmente, que façam inserção, que façam uma discussão da questão de como se produz hoje a exclusão cada vez mais forte. E hoje está pegando por um ator mirim, né, um ator social, que é a questão da criança, que antes era comprometida de uma certa forma, ou deixava para ser comprometida essa discussão, à medida que ela se tornava adulta. Hoje não. Hoje nós temos aí, tramitando pelo Congresso, me parece que são 4 ou 6 projetos sobre a rebaixamento da idade penal. Quer dizer, nós discutimos a adultização da criança pela televisão, né, pelas questões aí erotizadas, e que eu não estou negando que exista, mas para as nossas crianças, que para aquelas é penalidade mesmo, né? Então se discute isso num momento extremamente fértil, porque existem vários apoiadores dessa medida. E nesse setor, existem hoje organizações não governamentais atuando nisso. E que não faz uma discussão de Estado, que não faz uma discussão de políticas públicas voltada, de uma certa forma, para o coletivo. Como é a questão da saúde hoje. Eu tenho o direito de escolher entre ser atendida num atendimento universal e entre um atendimento privado. Mas o que se faz é uma lenda que corre, né, e cada dia mais forte, de uma construção de discurso, que nada que é estatal ou nada que é gestado por um Estado, e eu sou contra um Estado assistencialista. Eu sou a favor de um Estado emancipatório, que me dê oportunidade de escolha. Mas nos jogam cada vez mais de frente de que o terceiro setor é a resposta para todos os males. E provavelmente vão, como está passando aqui por Minas, uma ideia de se criar, me parece, um manicômio infantil, onde os meninos patologicamente comprometidos vão ter um tratamento especial. E nós sabemos que a criança, né, ela é vista por 2 coisas. A classe média vai para a vara de família. A criança pobre vai para o conselho tutelar. Né? E ainda mais, né, de que quais são essas crianças que vão ser, de uma certa forma, né, mais uma vez colocadas, trancadas dentro de uma instituição. Então é preciso pensar nisso. Está perpassando aqui por Minas, né, que se crie um lugar específico de atendimento ao infrator enquanto patologia assim descrita. Então eu te pergunto, que modernidade é essa? Que bem comum é esse? O que nós podemos chamar de moderno? Se cada vez as ações estão mais coercivas, cada vez elas estão mais inflexíveis. A que nós nos propomos? Eu acho estranho, porque uma vez que encontrei com o João Pedro Stedley, aqui, nós estivemos conversando, e eu pensava muito na questão penitenciária, dizendo para ele que talvez era preciso que a gente começasse, mesmo a psicologia, a ir de encontro a esses sentenciados, e ter uma conversa, inclusive, eu vou dizer assim, de onde vieram essas pessoas. E ele me disse, Márcia, a grande maioria é negra e a grande maioria veio do meio rural. Em parte. Pelo menos é a experiência que ele teve lá, né? Eu não vou dizer que seria, não sei se seria em Minas, né? Meio rural que fala que teve uma trajetória não urbana, deixa eu falar. Não, com toda certeza é um direito. Mas é pelo seguinte, porque não esse êxodo rural da agora, eu vou só fechar, não esse êxodo rural agora, eu estou dizendo um êxodo rural que não se deu há 10 anos atrás. Não é isso, nós não podemos recortar a história como se ela fosse do momento. Então eu vou recuperar de novo a fala. Esse êxodo rural ele se deu há muito tempo. Nós não temos um olhar para o que ficou para trás. Por isso, nós sempre recortamos a questão científica e de estudo em cima dos dados de agora. Então, não retoma a discussão, por exemplo, dentro da área da psicologia, da questão da função social da terra. Nem sempre fomos urbanos. Eu mesmo não vim, não nasci aqui. Né? Então, por exemplo, os aglomerados, as comunidades de periferia, elas vieram da onde?
Então vamos remeter à questão sócio-histórica, não somente do momento. Mas às vezes a gente tem uma tendência a fazer a classificação em termos daquilo que nós chamamos de urbanização. Eu não estou dizendo para você que talvez o campo seja solução para todos os males de novo. Eu estou dizendo que vieram de algum momento empurradas, e que empurradas para a periferia das cidades, e que foram, de uma certa forma, enxotadas de algum momento onde a sobrevivência não simplesmente crescia, porque nós estamos ainda numa época de latifúndio, e nós nos chamamos, estamos na época da modernidade. As relações assalariadas são as mais péssimas, são as mais perversas possíveis da questão rural ainda. Nós temos aí a capitalização da terra há muitos anos. Então, quando diz isso, eu não estou dizendo que eles saíram ontem e estão presos hoje. Então, eu não posso dizer que o João Pedro ele é mentiroso, né? Porque talvez ele tenha uma visão um pouco mais de um retrocesso histórico. Então, fechando isso, eu digo assim, hoje nós temos pessoas, né, que tomam essa água no corpo mais bulinado possível pela tecnologia. E hoje nós temos ainda pessoas que bebem água na lata, ou na mão, ou na cuia. Então eu torno a perguntar, que modernidade é essa? O que nós temos de moderno? Nós temos de moderno a questão tecnológica, mas será que nós temos um modernismo que nos insere numa solidariedade de relações? É por demais frio essa auto-evolução. E às vezes eu penso o seguinte, o quanto que nós, na área da psicologia, temos que talvez fazer uma intervenção individual, mas qual a leitura que essa psicologia tem da questão social? E na amostra de São Paulo, eu pude ver que a psicologia está subindo o morro, a psicologia tem que se inserir na questão das comunidades em risco, e talvez fazendo um trabalho belíssimo lá, que talvez não tenha certeza do que dizer taxativamente como solução. Mas eu acho um avanço. E, para mim, o sistema penitenciário ainda é um retrocesso da forma como ele é colocado, conforme o Marcos no início disse. Nós tivemos no CAGE, na qual uma cela que caberia 3 crianças e um sistema prisional adultizado, tínhamos 8 crianças dentro de cada cela. Então, assim, se esse sistema penitenciário, ele tem dúvidas de que ele é recuperador, de que ele, de uma certa forma, trabalha a questão da cidadania emancipatória das pessoas, que diria em relação à questão das crianças? Bem, eu talvez não fui tão filosófica de colocar a história penitenciária dentro aí de um parâmetro filosófico de evolução, né? Mas é isso que eu tinha de colocar. Eu acho que o Marcos Vinícius me contemplou muito quando ele fez vários apontamentos, mesma questão do Milton Picalho, e é isso. Queria agradecer a Márcia e passar a palavra para o Robert. Um bom dia para todos e para todas. Um pequeno preâmbulo de agradecimento ao Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região por nos dar essa oportunidade de uma troca de experiências e de vivências. Gostaria de agradecer a Leda e a Síbel, que trabalham com a gente, que foram as que nos convidaram pelo Conselho. Inclusive, muitos de vocês aqui devem conhecer a Leda, e eu acho que ela está passando por um momento que ela precisa da nossa solidariedade, o nosso apoio, né? Não da nossa piedade, mas da nossa solidariedade, e eu convoco a todos os amigos e amigas dela que se manifestem nesse momento. E quero dizer que a minha fala talvez será uma coxa de retalhos, porque a vontade de partilhar algumas experiências, de trocar algumas ideias é grande e o tempo não nos permite filosofar muito. E já dizia o velho filósofo que primeiro a gente tem que viver e depois a gente tem que filosofar. Mas que as falas anteriores, né, muito nos ajudaram. A fala do Marcos, que
fez vamos assim dizer, explicou toda a gênese desse processo civilizatório à brasileira, onde as elites, né, impuseram e impõem uma série de modelos, de paradigmas, e que hoje são ainda tão valorizados e inquestionáveis, e como dizia o nosso amigo Magri, imexíveis. E também a fala da Fernanda, que de alguma forma colocou um pouco da nossa impossibilidade, inclusive, de estar mexendo no que está aí, né? E a minha contribuição aqui para vocês é uma contribuição de uma pessoa que há muito tempo milita nos movimentos sociais e de direitos humanos e que durante 10 anos esteve num seminário que também, às vezes se transforma em alguns momentos numa espécie de centro de internação, em outros numa espécie de prisão, porque a prisão ela não está limitada num espaço ou nas grades, mas num ambiente e num ar que está ali circunscrito. Pensando sobre o tema modernidade e pós-modernidade, eu refleti da seguinte forma: o que nessa minha experiência eu poderia trazer de contribuição concreta para a nossa reflexão? Porque eu acho que seria uma forma de objetivar a minha fala. Modernidade e pós-modernidade são duas expressões muito trabalhadas em filosofia, mas a Márcia também já falou de filosofia, então não me resta dizer mais nada sobre filosofia, a não ser dizer que nós trabalhamos hoje, se nos apresenta uma realidade de que nós somos convocados e convidados a estar, de alguma forma, rompendo com um monte de paradigmas que estão aí instituídos, né? Também não sei, depois da fala do Marcos, eu fico até pensando que se essas proposições também não são assim, um pouco elitistas, né? Ou seja, se de repente é só um discurso vazio, mas que na prática não fermenta a realidade, né? Então fica assim meio cabreiro com essa tese. Mas para todos os efeitos, nós que trabalhamos na área de direitos humanos, nós estamos trabalhando muito a questão da desconstrução de paradigmas que estão aí estabelecidos. Por exemplo, a desconstrução da violência e a construção de uma cultura de paz. Vocês veem o que é a mídia, o que é a imprensa, o que a sociedade quer. Quer cada vez mais criminalizar as pessoas, não acreditar nas potencialidades, na criatividade humana, se trancafiar no seu pequeno mundo e julgar para debaixo do tapete tudo que é considerado lixo. Há poucos dias, o prefeito eleito de Ribeirão das Neves disse assim: Ribeirão das Neves não quer mais lixo, entre parênteses penitenciários. Ribeirão das Neves quer indústrias. Então nós somos muito convidados a trabalhar com essa ideia dessas desconstruções, dessas mudanças de paradigmas. E no sistema penitenciário eu acho que isso é um desafio muito grande para cada um de nós. Para cada um de nós, né? Uma mudança de um conceito de hospitalização para deshospitalização. De um conceito de manicômio para conceito de liberdade. Um conceito de internação para conceito de inserção na família e na comunidade. Um conceito de prisão para um conceito de criatividade. Quer dizer, são palavras que podem ser assim, muito fúteis, mas que estão perpassando a nossa vida, o nosso dia a dia, né? E há pouco tempo atrás, eu tive acesso a um artigo publicado pela revista Consulex, alguém já viu falar? Uma revista especializada que trouxe como matéria de capa o futuro das prisões. E aí faz um retrato de como está o sistema prisional em todo o mundo. É claro que o problema prisional no Brasil, até porque ele está inserido num contexto cultural
num contexto político específico, que nós não podemos desconsiderar e temos que rememorar tudo o que o Marcos já disse, ele tem muitas especificidades e talvez uma maximização de certos problemas. Mas o problema penitenciário é um problema mundial, vamos assim dizer, e que o nosso amigo Michel Foucault já fala um pouco das histórias das prisões, né? E o discurso dele, esse livro aqui, por exemplo, Microfísica do Poder, que tem uma entrevista de um jornalista de uma revista francesa com ele. As perguntas que o jornalista faz. Esse livro foi publicado em 79. Se nós fizermos hoje, elas são atualíssimas. Parece que está entrevistando, os Estados Unidos está entrevistando alguém aqui na porta, né? Para dizer que a sociedade ainda não aprendeu a trabalhar com determinados tipos daquilo que é considerado problema para a sociedade. Então, voltando a esse texto, várias entidades, organismos internacionais, existem mais de 17 organismos que tratam da questão prisional ligados à ONU, e eles colocam como desafios para a redução dos paradoxos no terceiro milênio. Primeiro, restringir a cultura europeia do século XIX, que se limitava a construir prisões fechadas. Segundo, incentivar estruturação de prisões regionais para, no máximo, determinado número de presos, de modo a permitir o cumprimento da pena próximo à família e à comunidade. Terceiro, criar a cultura das penas alternativas, e para isso é fundamental a vontade política de governos e de governantes. Quarto, modernização da justiça criminal com proveito dos avanços tecnológicos da informática. Quinto, dinamização da justiça criminal. Sexto, conscientização da comunidade. A melhor pena é a que pode ser cumprida com a participação da comunidade. Sétimo, formação apropriada do servidor penitenciário. E aí você coloca a questão: como o servidor prisional pode mudar a vida do preso? Como o servidor prisional pode mudar a vida do preso se ele não conhece a cultura da prisão? Se o objetivo é mudar o homem, essa tarefa não deve começar tendo o preso como alvo, mas pela própria personalidade daquele que tem a incumbência de tomar decisões e intervir no dia a dia prisional. Então, se o servidor não conhece bem a cultura penitenciária e os objetivos fixados pela execução penal, ele é inútil ao sistema. É um erro, por exemplo, insistir na colocação de militares para dirigir prisões. A cultura militar funciona para os quartéis, mas não para uma igreja, nem para um hospital, e muito menos para a função pedagógica de pena privativa de liberdade. Oitavo, a salvaguarda dos direitos humanos nas prisões. Nono, o consensualismo na prisão. Consensualismo penitenciário é igual a adesão, mais participação, mais responsabilidade, que é igual a ressocialização ou reintegração social. Eu quis só trazer essas reflexões desses organismos que tratam com a questão prisional para nos motivar a alguns questionamentos mesmos, né? Quer dizer, o que nós que trabalhamos com esta realidade podemos fazer para ajudar, vamos assim dizer, na depuração, na construção de um novo modelo pedagógico e de um novo modelo que faça com que o cidadão que está em conflito com a lei e que teve uma medida de restrição de liberdade, e o adolescente também autor de ato infracional, em conflito com a lei, e tem uma medida de internação, o que a gente pode fazer para que, na verdade, eles sejam sujeitos e não sejam objetos
de instituições ou de uma lógica perversa da sociedade. E aí, volta Michel Foucault, que diz que a prisão, ela justifica o poder e que o poder tenta justificar a prisão. Poder entendido aí como toda essa lógica elitista que perpassa a nossa cultura. E aí vem os questionamentos dele, e que são nossos, e que são atuais. O que está por trás do sistema penitenciário? Não estaria por trás do sistema penitenciário uma certa hipocrisia social que não consegue conviver com as diferenças? Que acha que o erro, o mal, o errado, o pecado sempre acontece com o outro e que nós estamos um pouco imunes e por isso temos que ser preservados? E inclusive aquela ideia que sempre eu faço nos cursos, que às vezes a gente tem a possibilidade de estar falando em alguma academia de polícia. Academia de polícia porque eles estão muito mais do que nós numa lógica institucional. Qual de nós que durante um mês, uma semana, não cometeu nenhuma infração à legislação? Que não avançou nenhum sinal de trânsito, que não violou nenhuma pessoa, que não tentou levar vantagem numa transação comercial ou alguma outra relação. Acontece que alguns destes são pegos pelo poder instituído. E por serem pobres, não terem bons advogados, não terem condições de defesa, caem naquele pequeno saquinho que é colocado lá como prêmio para a sociedade. Nós prendemos alguns. Os malfeitores estão lá. Eu acho que existe uma hipocrisia muito grande. Depois, uma certa indústria do preso. Eu participei muito da CPI carcerária de 97. Era assessor daquela comissão. Naquela época se levantou essa questão. Muita coisa foi feita, muita ainda tem que ser feita. Mas, na verdade, muitas vezes o preso, ele está também para manter uma certa lógica de que ele é preciso, de que ele também dá lucro. Não é verdade? Emprego e outras coisas. E, aliás, é muito importante a gente fazer esse recorte do emprego, Porque também prisão não é para simplesmente dar trabalho. Prisão é para as pessoas aprenderem ou reaprenderem, mas ninguém reaprende. Quer dizer, a pessoa tem que se reaprender a se reconhecer como sujeito e a partir disso aprender a viver. É como se fosse uma luta para uma revivação do ser. Não é simplesmente para fazer com que ele também cumpra uma lógica do sistema, sai sabendo apertar botão, mas será que ele vai sair gente? E a questão do julgar para baixo do tapete os grandes vícios da sociedade, os grandes problemas da sociedade. Por isso que nós colocamos sempre quando alguém é preso, a sociedade coloca como se fosse uma espécie de um troféu. E aí eu achei interessante o que aconteceu outro dia com aquele cara do Papa Tudo. O cara foi preso, deu no Jornal das 8. Todo mundo. Foi preso o malfeitor. No Jornal das 10. Um habeas corpus acabou de livrá-lo da prisão. Então, a situação assim, é um questionamento que ele tem que ser muito presente. Ele tem que estar perpassando a nossa vida. Nós não podemos caminhar à margem dessa situação. E como diz aqui esse estudo da ONU, se nós não compreendemos essa realidade prisional criticamente, mesmo que nós não tenhamos forças individualmente para, de repente, transformar um determinado ambiente, mas se nós pelo menos não tivermos a compreensão crítica dessa realidade, e nem também ficarmos elegendo bodes expiatórios, porque também a gente pode cair nessa minimizar a situação. Elege 2 ou 3 bodes expiatórios, como sendo culpados por tudo que está aí, e fica muito fácil. Aliás, essa cultura do bode expiatório, ela começa com a civilização hebraica até antes. Quando tem um problema, eleger um bode expiatório, ele justifica aquele problema
e a hipocrisia continua da mesma forma. Então também não, eu acho que também não é por aí. Quer dizer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas então é a compreensão dessa realidade. E cada um de nós, e aí eu acho importante esse tipo de evento, porque cada um de nós, com a nossa experiência, com a nossa vivência, pode contribuir um pouquinho para uma discussão, uma sistematização e uma tomada de posição frente às realidades que se nos apresentam cotidianamente e que nós, de uma forma proativa, podemos interferir e ajudar. Não somos salvadores da pátria, mas podemos, né, de alguma forma. O que nós não podemos, talvez, é repetir o discurso institucional, o discurso da impossibilidade, que a gente não pode nada. E esse é muito comum, inclusive no Estado. Estou dizendo Estado em geral. O Estado ele tem muito discurso da impossibilidade. Nós não podemos porque não tem verba, nós não podemos porque tem que fazer pedido, nós temos porque tem burocracia, quer dizer, tudo nós não podemos por quê? Mas o que é que nós podemos? É uma colocação. E aí eu peguei o Código de Ética Profissional dos Psicólogos. Porque quando a gente que estuda um pouco de filosofia, acho que a gente é meio assim, preocupado com as questões éticas. E no Código de Ética Profissional dos Psicólogos 2000, editado pelo Conselho Federal de Psicologia, está lá como princípios fundamentais. Primeiro, o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito à dignidade e à integridade do ser humano. Aqui não fala do ser humano que vai no nosso consultório, do ser humano que... é do ser humano. É do cidadão, é do sujeito, é do sujeito de direitos. Ah, mas você só vê direitos, vocês não veem deveres. Ora, essa questão não se coloca, nós temos que encarar o ser humano como sujeito. Nós temos uma ideia, e o professor de Direito que estava aqui, Virgílio, poderia nos ajudar, de nós valorizarmos muito as leis de caráter negativo. Não pode matar, não pode roubar, não pode furtar, não. E aquelas de caráter positivo, direito à saúde e educação. Isso não acontece. Direito ao respeito, isso mais ou menos. Por que também nós, não valorizamos as leis de caráter positivo, aquelas que garantem os direitos? Outra questão que se nos coloca. Segundo item dos princípios fundamentais, o psicólogo trabalhará visando a promover o bem-estar do indivíduo e da comunidade, bem como a descoberta de métodos e práticas que possibilitem a consecução desse objetivo. E aí eu pergunto, não é uma crítica, por favor, não entendam como uma crítica, não é nesse sentido. Não é um atrevimento da minha parte, é simplesmente uma preocupação. Quando nós, por exemplo, elaboramos um laudo, nós estamos preocupados com a autonomia do indivíduo, nós estamos preocupados em considerá-lo como sujeito, como alguém capaz, como alguém que tem potencialidades, ou nós estamos presos na armadura institucional de que é importante que ele continue ali para manter uma lógica, uma determinada lógica. Quer dizer, isso eu falo no meu trabalho. Quando eu faço esse questionamento, eu reflito na minha prática. Quer dizer, a gente às vezes cai num determinado tarefismo, numa determinada rotina, num determinado fazer, nas armadilhas institucionais, que a gente depois não é capaz de refletir sobre o nosso diálogo com aquele que está próximo a gente. Entendeu como é que é? Isso é comum. Então é um questionamento. Aí o item 6 dos princípios fundamentais. O psicólogo colaborará na criação de condições que visem a eliminar a opressão e a marginalização do ser humano. Sétimo, o psicólogo, no exercício de sua profissão, completará a definição de suas responsabilidades, direitos e deveres, de acordo com os princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos.
E ainda procurei mais alguma coisa para que a gente possa refletir junto. Artigo 4º, do item das responsabilidades e relações com instituições empregadoras e outra. Parágrafo 1º. O psicólogo atuará na instituição de forma a promover ações para que esta possa se tornar um lugar de crescimento dos indivíduos, mantendo uma posição crítica que garanta o desenvolvimento da instituição e da sociedade. E mais uma ainda, artigo 30. Ao psicólogo, na realização de seus estudos e pesquisas, bem como no ensino e treinamento, é vedado, a linha C, subordinar investigações a sectarismos que viciam o curso da pesquisa e seus resultados. Por que eu estou trazendo essas reflexões? O código de ética não pode ser uma prisão, porque senão invalida tudo que eu estou dizendo aqui. Né? Acho que o código de ética ele pode justamente servir como um caminho, um norte, como uma luz que indica um caminho, né? Que nos ajuda a caminhar. Eu acho que é esta a função do código. E eu acho que isso está também muito presente na nossa realidade. Porque nós somos convidados diuturnamente, constantemente na nossa realidade, como agentes de direitos humanos, como psicólogos, como professores, a estar, né, de alguma forma, contrapondo as práticas que aqui se nos apresentam com isso que é defendido pela categoria, inclusive. Né? Então, é uma situação que ela é complexa. Eu acho que a primeira reação, às vezes quando a gente coloca esses questionamentos aqui, falar é muito fácil, e de fato né? É aquela velha dicotomia entre o discurso e a prática, mas isso não invalida também uma tentativa de reelaboração da nossa praxis, né? Os questionamentos. E eu acho que, nesse sentido, vocês que estão assim, muito mais próximos desta realidade, podem colaborar muito na desconstrução de modelos, de paradoxos, de paradigmas, muito de paradigmas, e na reconstrução de outros, de novos. Né? Contribuir de forma positiva. Contribuir com a praxis. Porque a gente sabe, e nós pertencemos às instituições, que às vezes simplesmente a briga, aquela forma de você ficar com os ânimos exaltados, às vezes ele nem sempre é positivo em determinados momentos. Mas a praxis não. Essa ela é transformadora, né? Essa é de alguma forma transformadora, como já dizia, né, Paulo Freire. E eu gostaria, porque eu acho que o tempo já está se esgotando, de simplesmente, para terminar, ler uma historinha, que é a historinha dos pássaros e da falta d'água. Talvez a gente é meio romântico, né? Mas eu não tenho medo do discurso emocional, do discurso afetivo, em contraposição com o discurso teórico, racional, não. Eu acho que, inclusive, esse é o nosso desafio, de saber, né, que o ser humano também não é só razão, né? O ser humano é uma integralidade, é um ser integral. Então, a historinha, né, e as parábolas, elas são muito pedagógicas. Ela diz o seguinte: era uma vez uma terra assolada pela seca. Tudo estava triste. Os passarinhos procuravam água feito doidos por toda parte, mas não encontravam nenhuma gota. Voavam e procuravam por diferentes lugares. Só foram achar o precioso líquido dentro de um grande pote de barro. Então, os pássaros pousaram nas suas beiradas para saciar a sede, mas o nível da água estava tão baixo que nenhum deles conseguia beber. Esforçaram-se muito, mas não tinham sucesso.
De repente, não se sabe de onde, uma pedrinha foi jogada dentro do pote e o nível da água subiu um pouquinho. Aí foi um tal de voa daqui, voa para lá, de lá para cá, todos trazendo pedrinhas no bico e atirando-as dentro do recipiente, até que a água transbordou e todos os pássaros puderam satisfazer-se. Ou seja, acho que cada um de nós, na história e na vida, tem um papel, e esse papel é importante, é fundamental. Obrigado. Eu queria agradecer o Robson, né? Aproveitar uma carona na fala dele para estar fazendo um agradecimento à Comissão de Direitos Humanos pela organização desse evento, né? A Cíbel, o Maurício, que está participando com a gente, a Leda, né, Cláudia Madrona, que não pôde estar aqui, a Fernanda do CIA, prestar nosso apoio também a Fernanda nesse momento difícil, que a avó dela faleceu hoje, né, e inclusive hoje ela não está aqui com a gente por causa disso, não vai estar por isso, né, e a Leda também, né, bem lembrada pelo Robson, né, nosso apoio nesse momento difícil que ela está passando. Eu vou abrir a palavra para os debates, né, para quem quiser estar fazendo uma pergunta, e vou passar o microfone, tá certo? Nessa questão da gente, primeiro, como é que fala, a gente tem, com os dirigentes, com aquela pessoa que tem o poder de intervir, né, eu fico pensando, como que eu vou sensibilizar essas pessoas? Como é que eu vou sensibilizar a sociedade? Porque é muito difícil, às vezes nas pequenas coisas que você vê que agride o ser humano na sua dignidade, você tenta de alguma coisa, de alguma forma intervir e a resposta vem da hierarquia, né? Quem manda aqui sou eu. Então, eu fico imaginando como, né? Eu lembrei desse passo aí das pedrinhas, né? Mas eu queria escutar mais um pouco, assim, às vezes até da sua experiência, para dar mais força para a gente pegar essa pedrinha e ir jogando. Né? Eu acho que o Marcos Vinícius, inclusive, ele citando o Roberto da Mata, a questão de como que se comporta, né, a questão aqui do você sabe com quem você está falando, né? Isso é uma coisa que está presente na nossa cultura assim, de uma forma inequívoca, né? E eu não tenho resposta, porque eu acho que cada realidade ela deve ser trabalhada de forma, vamos assim dizer, específica, né? A minha experiência é de não me abater frente às dificuldades, sabe? Eu ainda sou daqueles que acreditam na força do diálogo construtivo. Naquele antigo ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? Eu acho que a gente também não pode se penalizar, e isso é uma coisa que passa muito na nossa cultura judaico-cristã, portuguesa, de que às vezes a gente traz muito para a gente também a missão de ser os redentores. Não, agora, se eu não fizer isso, a gente acaba ficando todo mundo meio que estressado, meio que surtado. Né? Quer dizer, existe um tempo, né? Acho que a gente tem também aprender a ler na própria natureza a questão do tempo. Existe um tempo para plantar e um tempo para colher. Né? A gente tem que tirar essas lições do que está aí. E nas instituições, esse tempo é um tempo muito duradouro. As instituições, elas são, vamos assim dizer, os estratos, vamos dizer, os recortes mais difíceis. Porque as instituições, para se manterem, elas têm que estar baseadas no poder, no certo autoritarismo, nas regras, na disciplina, e não consegue trabalhar com diverso, com múltiplo, né? Então, não é fácil. E no sistema prisional, existe toda uma lógica da segurança. O importante é estar preso, não é estar engavetado, estar engaiolado.
Isso que é importante, porque também, e não é culpa só do próprio sistema, não, é dessa sociedade hipócrita, que quer também, né, que lá estejam os troféus para dizer, não, nós prendemos, se você roubar a galinha eu te prendo, tá certo? Então também existe esse negócio. E não é fácil, né? E também para quem dirige é uma sobrecarga, porque além de ter a cultura da segurança e da repressão, tem a cultura imposta pela sociedade, pelos outros, pelo superior, pelo outro, que a competência está baseada nesses né? Que tem que ter isso, tem que ter aquilo, se não tiver, não está certo. Então não é fácil também. E aí a gente coloca a nossa condição de seres humanos. Porque também é muito fácil falar, ele é ruim e imprestável. Mas aquele universo que ele vive, ele não é o universo que eu vivo. E vocês, como psicólogos, conhecem isso muito melhor do que eu. Né? Então a gente tem que ter um pouco dessa paciência, uma paciência que não pode ser complacência, uma paciência que não pode ser tolerância, né? Uma paciência, vamos dizer, uma paciência um pouco meio que indigna, né? De que, né, as coisas estão aí, vamos modificar, mas também determinadas atitudes não resolvem. Então eu acho que o testemunho que eu posso dar para você, mais na militância, é de que as coisas, a gente não pode se perder demasiadamente numa culpabilidade nossa e também achar que as coisas elas mudam de uma hora para outra e também que mudanças pontuais muitas vezes elas não resolvem, sabe? É outra coisa também, a gente vai pensando, às vezes as mudanças pontuais elas são circunstanciais. Né? Nós, acho que a gente tem que lutar cada vez mais para mudanças estruturais. E acho que cada um pode dar a contribuição nesse processo. Quando você pergunta para ele, né, que resposta que ele tem, né, frente a esses impasses, diante de uma armadilha institucional, né, uma hierarquia que a gente trabalha dentro, né, de diretores, enfim, todo um corpo, né, dessa relação de poder, do autoritarismo, né, eu acho que a gente não tem uma resposta, acho que a gente pode encaminhar respostas, né, eu acho que é através do diálogo, né, eu trabalho também numa ONG que chama Fundação Direito e Cidadania, né, com as penas alternativas, né, Alex está lá também representando, né, como membro. Uma das maiores dificuldades é do judiciário, eles não têm credibilidade na hora de estar aplicando as penas alternativas, né? Então daí essa dificuldade, e inclusive assim, de uma, duas vezes de estar chamando ao diálogo. Então eu acho que o tempo todo esse o nosso caminho, né? Da gente não fraquejar diante disso, né? Uma vez, duas vezes, né? Até agora não saiu nenhum curso lá, né, com os apenados por conta do judiciário que não acreditam, né? Eles não acreditam nas penas alternativas, mas a gente está lá insistindo. Eu acho que uma das respostas é o diálogo o tempo todo. Só completando a nossa colega aí, a primeira pergunta, é o seguinte, eu acho que esse problema aí de estar engessado diante dos diretores, dos superiores, eu acho que isso aí é definição de papel. O psicólogo é psicólogo e o diretor é diretor. Então, eu acho que eu faço o meu laudo, eu tenho os meus embasamentos teóricos para fazer o meu laudo. Então, eu só vou aceitar a contestação do meu laudo por um profissional da minha área. Então, o diretor não tem como contestar isso. Eu sou psicóloga e já fui diretora, então eu trabalhei dos dois lados. Então, eu sei bem como que é essa situação aí. Igual, recentemente, nós tivemos um preso que foi feito o laudo dele, o juiz, diante do laudo do psicólogo, negou o benefício e aí está na mídia aí, está um problema sério aí, foi para o deputado está olhando isso aí, foi parar para a secretária, então é uma coisa assim que é muito, requer muita coisa diante disso aí, mas eu só vou aceitar a contestação de um laudo meu por um profissional da minha área. Então não é um deputado que é deputado, não é o juiz, nem o próprio juiz ele tem direito a contestar um laudo meu. Então ele pode convocar uma comissão ali, uma comissão julgadora ali para contestar alguma coisa minha. Mas ele, como juiz, ele não tem direito a contestar um laudo
eu aceito contestação diante de um profissional da minha área, certo? Então, eu acho que isso aí é definição de papel, e diante dessa definição de papéis, eu acho que mais é diálogo. Olha, doutor, o caso é esse, eu fiz embasado nisso aqui, e o meu lado é esse. É indiscutível e pronto. Eu acho que isso aí é diálogo e definição de papéis, saber quem é quem na situação. Eu acho que é por aí. Vou passar a palavra para o Robson e logo após o Itamar, fazer um comentário. A pergunta, a colocação que ela faz, eu entendo perfeitamente, quer dizer, eu quero entender perfeitamente. Isso daí enquanto direção, isso daí enquanto sociedade. Sim, não, eu entendi perfeitamente. Agora, só que a sua colocação assim, tão ampla e tão complexa, que é até difícil saber por onde começar. Mas o fato é que eu estou, inclusive, fazendo um curso na FMG, com o Cláudio Beato e outros da pessoa de Sociologia, que estão tentando, que o curso é Criminologia e Violência. E nós temos alguns questionamentos muito sérios sobre realmente quem é o chamado criminoso e qual é o seu papel. Mesmo porque eu não sei se nós recuperamos alguém, primeiro. E eu não sei se o sistema prisional também recupera. E recuperar do quê? Não, e tem outras coisas também, como por exemplo, existe uma experiência, vocês já ouviram falar, chamada APAC, que é um sistema de acompanhamento diferente. E lá, por exemplo, eu estou aprofundando cada vez mais, estou estudando muito esse método, tá? Estou até querendo me colocar assim um pouco meio que fora, porque quando a gente vai numa APAC você fica emocionado, você tem que chorar. Não é porque você é, mas é porque o que acontece lá? Como que os indivíduos se reconhecem como sujeitos? Em tudo, inclusive em lidar com a questão da liberdade. Eles é que têm as chaves das celas. Né? Então eu fico pensando o seguinte, é possível sim, quando se trabalha, é possível trabalhar na perspectiva de que toda pessoa, ela tem condições de voltar para a sociedade toda. E aí eu fico muito preocupado com certas declarações da imprensa, tipo assim, determinados indivíduos de nova contagem são irrecuperáveis, dito por psicólogos. E eu fico pensando, gente, se um psicólogo que acredita na potencialidade humana diz isso, ele está contradizendo o objeto da sua existência, do seu saber. Não é verdade? Ué, se a psicologia não dá conta disso assim como outras, para que existe então? Né? Quer dizer, eu acho que nós temos que, na reflexão, não como crítica, mas na reflexão, estamos trabalhando nas alternativas que existem. Né? Por exemplo, nesse método que eu estava me referindo para concluir, é um método que tem 6% de reincidência, e dos 6% de reincidência, 3% são por falhas no método. Os outros 3% são casos patológicos que necessitariam de uma intervenção mais específica. Então, como que... Ah, mas lá só recebe gente semi-liberada. Mentira! Lá tem condenados de 12, regime fechado, semi-aberto, papapá, tudo lá. Ah, mas se eu te der um de nova contagem, não dá conta. Manda, vamos ver se não. O desafio escolar. Quer dizer, não estou dizendo que é o ideal, nem que deve ser copiado e nada, não. Eu estou dizendo que existe essa experiência sendo copiada em 35 países. E é uma experiência brasileira. Ah, mas o Brasil não produz nada de bom. Claro que produz. Né? A criatividade nossa ela é muito grande. Para dizer, né, para tentar te responder o seguinte, que na verdade, pode ser que a sociedade não esteja preparada, o sistema não esteja preparado, nada esteja preparado, mas isso também é um certo discurso da impossibilidade de que tem que estar preso, tem que continuar do jeito que está, né? Não é o seu discurso, mas é o discurso de todo o sistema, da própria sociedade, entendeu como é que é? E vão ficar mais ou menos assim e tal. Então, só para dizer que esse tipo de evento pode nos despertar para um questionamento, e para uma reflexão, para um aprimoramento, para caso como as duas que estão começando, elas tenham condições efetivas de intervir, porque é terrível. Imagine um professor, eu que nunca dei aula, sou convidado a trabalhar na universidade, porque os presídios são universidades sim, mas do crime.
Porque a própria lógica faz com que as pessoas lá se especializem, né? Vão se especializando. Então, como? Eu fico pensando assim, desculpe pela expressão, coitadinhas, não é coitadinha, coitado de vocês, quer dizer, o que apresenta frente a vocês é uma realidade complicada, até para trabalhar isso pessoalmente, imagine em relação aos outros. Bem, eu acabei ficando num texto muito filosófico, porque eu queria localizar exatamente isso, a mudança da questão da lógica, que antes, né, que acompanha a história, era de que era o bem-estar, da possibilidade, de que era possível ser feito. E depois, né, com a questão da entrada do modernismo, do pós-modernismo, o que falou? Né? Que o homem era o centro de tudo. Né? É a alta evolução. E a qual a psicologia se centrou muito nisso. Né? Que é aquele modelo clínico, de atendimento individualizado. De que eu não discordo que o atendimento ele tem que ser marcado, vamos dizer, no linguajar homem a homem, né? Linguajar até de exército. Né? Eu acredito sim, eu acho que há uma pertinência na intervenção individual. Mas como ela colocou, é formado para quê? Academicamente é falha. Né? Nós não temos um respaldo, um chão, nós temos linhas teóricas. Mas é aquilo que eu digo, quando você se insere no contexto, por isso que às vezes eu prefiro muito mais dar exemplo da maneira como eu tento praticar a psicologia, e não está completo, não é um círculo fechado. Eu estou nesse aprendizado ainda. Na questão penitenciária eu entendo muito pouco. Tanto assim que eu me ative a uma questão teórica, de onde é que o bojo da cultura, de onde é que saíram as linhas teóricas, de onde é que foi gestado a questão das academias, foi nisso. Então não é uma coisa que ela é solta da cultura. São pensamentos, são pensadores que vão levando a reboque toda a questão teórica, seja ela de qual curso que for, cientificamente falando. E quando eu propus, e o termo é consciência mesmo, que é entre coerência e aquilo que concilia, mas apesar que às vezes parte para a questão do resistência, é de que eu só acredito em respostas, não só da questão da psicologia. Eu acredito em respostas que você possa construir um projeto de equipe. Então, por isso que eu, às vezes, quando falo a questão da ONG, eu não estou questionando a veracidade, a verdade, a intenção. Eu estou dizendo que é preciso que se leia que nós estamos no estado mínimo, onde toda a sujeira, ou tudo aquilo que, de uma certa forma, não está funcionando, o Estado está remetendo à sociedade. E dá trabalho, né? Tá certo? As políticas públicas, eu me pergunto, como é que é cavar esse momento? A questão penitenciária não se faz só dentro da penitenciária. Ela se faz fora dos muros, quando a gente vai e vota e se organiza em cima da questão de que políticas públicas é essa que nós queremos para esse país, na qual a questão da segurança está contemplada. Então não é só uma resistência para dentro do muro. Não existe uma verdade objetiva para dentro dos muros da penitenciária e uma verdade subjetiva para fora. Por isso que eu desconfio da questão do discurso. Quando eu coloquei o discurso, antecede a existência. É preciso que a gente se volte para a questão da existência, de onde é que realmente emana a vivência, para depois tecermos comentários. Eu tenho muito medo da questão do diagnóstico, eu comentei isso com o Maurício uma vez. Maurício, o que é feito com os diagnósticos? Como é que é? Separa a psela? Esse. Porque para mim teria sentido a questão dos testes psicológicos se ele te remetesse como instrumento de intervenção junto ao sentenciado. Porque senão ele é simplesmente um classificatório. O que se faz com esses testes psicológicos que é feito dentro das penitenciárias? Qual que é a validade, a intervenção? Eu não tenho essa resposta porque eu não conheço o sistema. Estou dizendo, por isso nem sempre não ousei a estar fazendo discurso sobre penitenciário, gente. Eu tenho uma preocupação muito grande, já coloquei isso para Maria Carmen, a minha intenção de tese, eu tinha colocado de tese de mestrado, era fazer um estudo sobre o impacto do sistema penitenciário no profissional da psicologia. Porque nós estamos fazendo, inclusive, uma análise daquele que é o final do processo. Mas que estudo que tem dos profissionais que trabalham dentro da penitenciária? Qual que é a verdade desse trabalhador? Sobre que sistema ele está submetido, subserviente, conforme vocês colocaram aí.
Então agora eu estou chegando no meu discurso no real. Que me pediram que falar da modernidade tem para a questão filosófica. Então eu estou dizendo aquilo que para mim é discernimento. Então não adianta eu querer tecer, talvez, algum projeto desalinhavado da realidade de vocês, se eu não for lá para dentro, que é aquilo que eu coloquei. Tem gente que faz tese na frente de computador. Então eu não tive fôlego ainda para me adentrar nesse sistema, que foi uma coisa que me despertou e me interessou. Por causa do quê? Por causa do depoimento dos trabalhadores que vieram aqui. Quando os psicólogos começaram a relatar como era esse fazer dentro da penitenciária. E aí eu vi que esses psicólogos são tão reféns do sistema quanto os sentenciados. Que é isso que estão colocando para mim, da impotência perante a tudo aquilo que é hierarquizado e que é de você instituído para que funcione como apartheid. E eu não acredito que os trabalhadores dentro desse sistema estejam totalmente parcializados. Eu não acredito que você incorpore uma profissão lá dentro e aqui fora você não seja permeado por ela. Antes, quando eu atendia um trabalhador, a profissão dele para mim era simplesmente um item, porque conforme a academia pergunta, o que você faz? Eu sou costureira. Acabou. Nunca mais você pergunta costura. E hoje, para mim, ele está extremamente adentrado no fazer daquela pessoa. Inclusive, né? Por isso que eu coloquei a questão do filho aqui hoje. Não é nem pela questão maternalista. Mas é porque é preciso que eu compreenda, na minha questão pessoal, ao que remete. E nem sempre acerto todas. Eu também estou navegando na internet, como diz o pessoal ainda. Então, quer dizer, eu acho que é preciso saber dessa realidade dos sentenciados, mas é necessário fazer uma leitura desses profissionais. Porque, querendo ou não querendo, nós reproduzimos isso aqui fora. Então, a questão, como resistir à questão aí do poder instituído? É se organizarem. É conversar o agente de segurança, o psicólogo, quem mais? O cozinheiro. Eu acredito nesse tipo de sistema. Que projeto essa equipe que trabalha dentro dessas entidades tem para si enquanto projeto coletivo de trabalho e de vida? Que não dá para mim ter um projeto para mim de vida lá fora e quando eu chego dentro da questão da entidade, ele cessa. É mentira. Nós incorporamos todos os dias nessa dinâmica da relação com o outro, seja no trabalho, seja familiar, seja no social, seja no lazer, na cultura. Ele é permeado pelas relações que a gente estabelece nesses vários lugares. Então, é aquilo que eu coloco a questão, às vezes, eu tenho muito medo da psicologia quando ela começa com o psicologismo. Tá certo? E só é classificatório. Gosto muito da psicanálise, admiro demais o Lacan, mas ele não me basta. Tá certo? Mas como eu estou dizendo, mas é dentro desse viés. Tem gente que procura na penitenciária, na polícia, um emprego, sem entender para onde está indo. Por quê? Porque o dogma na qual nós estamos submetidos a ele chama-se mercado de trabalho, mercado de capitais. E aí, a questão do capitalismo, aí você fala, mas isso não se aplica a mim. A exclusão, eu não estou contida nela, eu estou fora, eu tenho um emprego, eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um clube de lazer, eu pago minhas contas em dia. Em compensação, você chega lá, você tem que mexer com a exclusão. Aí você está até o pescoço, se não vou dizer até a cabeça, incluído naquilo que você falou que não estava, que você se considerar, porque assim as leis do mercado dizem que você não está. Então, eu acho assim, que a lógica que talvez tenha que ser quebrada. E às vezes eu sou meio apaixonada mesmo, eu bato pra valer, né, Robson? E eu perco, às vezes, realmente, eu saio um pouco do salto. E tem instituição que não gosta de mim de jeito nenhum. Entendeu? Não gosta. Porque aí eu vejo quando a coisa... mantendo a mediação, eu nunca rompo com essas pessoas. Porque é preciso manter esse diálogo, sim. Mas é preciso que o momento que ela entenda que você está no lado contrário. Que muitas vezes a gente tem internamente uma postura de que parece que a gente está diferente. Mas na hora da prática você está incorporada e você faz e reproduz aquilo que você mais detesta. Então é preciso dizer, olha, estou rompendo com a lógica que você quer manter, mas eu não estou rompendo com o diálogo com você. Então eu acredito, por exemplo,
Por que Minas Gerais resiste tanto de colocar a liberdade assistida para criança e adolescente? Por que a criança, não vou dizer que seja aqui, mas como ele disse no CAGE, que deve ficar 45 dias, fica 60, fica 90? Por que resiste? Porque sempre fala em construção de centros, que eu não tenho nada contra. Mas desde que fosse dentro daquilo que você colocou, que a pessoa tivesse a chave para poder ter uma postura de escolha. Eu quero ficar, eu quero sair. E, fechando, eu estou lembrando aqui de um caso Carandiru, não sei se vocês assistiram isso na televisão, na qual um assassino, um perverso, né, conforme é colocado pela mídia, um irrecuperável, teve a chance, através de um projeto de teatro, de recuperar a cidadania. Vocês lembram disso? E quando ele foi aplaudido pela plateia toda, inclusive pelos diretores, pela hierarquia, e ele disse: o que eu fiz da minha vida. Por quê? É igual o caso, tem irmão, eu já atendi às vezes muitas crianças, e eu lembro de um caso muito interessante, que era uma criança extremamente magra, assim magra, corpo robusto, conforme pede a estética, e o outro irmão, muito obeso. Então a mãe, evidente, mandou para mim o obeso. E aí, a impressão, então, eu vou fazer uma análise patológica, porque da obesidade, buscar fundo, ético, contraético, né? Você começa a passear, metáforas. E aí eu fui ver a estrutura familiar. O que permeava aquilo? E eu descobri que a única forma que ele tinha de fazer a diferença seria pela obesidade, porque o do magro estava ocupado. Então, às vezes, a questão do profano e do sagrado é muito por aí. Se nós não conseguimos um lugar, às vezes, na sociedade, que nos marca pelo sagrado, provavelmente a gente seja, às vezes, marca pelo profano. Né? Então, eu acho que precisa de uma leitura de contexto e de organização entre vocês, que talvez crie essa possibilidade de conversar, talvez, com o diretor, seja quem for, da justiça. Qual o projeto que esses profissionais querem para a penitenciária de Neves? E não sempre deixar na mão do judiciário. Mas eu não penso Né? que separa a penitenciária. Não, mas eu estou dizendo... Separa o sistema Sim, com certeza. É o caso do João Pedro Stedley, lembra? Nós só recortamos da agora. Aí se a gente pensar no para trás e no contexto geral, é evidente que, quando eu te falo de políticas públicas, lembra? Quando eu falo da questão do sistema de segurança, no dia lá no Brasil perguntaram, que polícia que nós queremos para mim? A moça perguntou, que polícia que nós queremos para nós? E a minha resposta era, mas eu perguntei, que país nós queremos para nós? Né? Agradecer vocês e me despedir, muito obrigada. À tarde a gente vai estar aí. Eu espero aprender com vocês um pouco no grupo de trabalho. Eu sou novata na área, igual o pessoal da academia. Ok? Obrigada. Eu queria só pegar uma carona na fala da Márcia, que eu acho que o espírito que está por trás da fala da Márcia é o que nos motivou a estar fazendo esse evento aqui, estar chamando vocês para conversar. Né? Não é o que o conselho vai estar fazendo pelo psicólogo penitenciário, é o que nós vamos estar construindo juntos. Né? Como que a gente vai poder chegar na direção? Não é o conselho que vai chegar lá, bater na porta, né? Falar, tem que ser assim, tem que ser assado. É como que a gente vai construir esse caminho. E a gente não vai chegar amanhã, não. A gente vai ter que construir um caminho até essa direção. E um caminho também até essa sociedade. Então, esse que é o espírito do nosso evento. Né? A gente vai retomar os trabalhos às 2 horas. Né? O nosso norte magnético é justamente esse. É isso que a gente está pensando, essa construção desse projeto, essa proposta. Né? E aí a gente vai retomar os trabalhos, tá, gente? Às 14 horas. E eu vou passar para o Robson para ele fechar. Né? Bom, gente, muito obrigado por tudo. Realmente, eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Me coloco à disposição se a gente pode partilhar e ajudar mutuamente, né? Vocês podem me encontrar também lá na secretaria e dizer e pedir, inclusive, perdão se alguma fala que eu fiz ela foi
de alguma forma ofensiva ou foi demasiadamente crítica, e dizer que eu estou aberto também para outras críticas, outras considerações. Muito obrigado. Bom, boa tarde, né? Eu falo, digo que me sinto em casa, mas eu estou em casa, não é? De fato, não é sentir verdadeiramente estar em casa. E já essa forma que a gente está, ela é tão conhecida do psicólogo, né? Ela é tão usada e a gente sabe muito bem por quê, né? Ela quebra, não é verdade? Ela quebra aquela distância, interfere numa relação até de poder mesmo. Essa forma, tem gente que diz, não, a forma não interessa, não. Interessa sim, né? Porque a forma também é reprodutora de dominação. E eu estou entrando assim, sem muita cerimônia, porque eu cheguei e estava vendo uma discussão acontecendo, achando muito interessante. Não tem um psicólogo que não tenha estudado instituições totais, não é? Eu imagino que todos passaram pela cadeira de psicologia social, né? E toda a cadeira de psicologia social estuda essas instituições fechadas, as instituições totais, né? Então, sentando aqui, quando eu cheguei e estava rolando a conversa, eu me lembrei, fui lá, aqueles anos atrás, né? Quanto tempo eu não tenho condição de pegar um trabalho teórico, uma coisa fundamentada nessas instituições totais, e a forma que estava sendo conduzida aqui, a dinâmica e a conversa, eu ia vendo e ia rememorando, assim, é como um filme, né? Rememorando aquelas coisas que a gente vê e trabalha na instituição total. Eu tenho para mim que o psicólogo, ele é o profissional mais importante, sem demérito de nenhuma outra profissão, mas na lida, no trabalho com a instituição total. Para mim, ele é o único, ao lado também do assistente social, de quem tem esse preparo, mas no trabalho com instituições fechadas, porque ele conhece a técnica, ele conhece a teoria, porque ela faz parte, inclusive, do currículo. Claro que varia de escola para escola, a intensidade, como se estuda, mas isso do currículo do profissional. E aqui, pelo visto, além de conhecer, são profissionais de sistema fechados, não é? Do que eu vi, todo mundo falava com muita familiaridade, com muita condição, não é? Quer dizer, nesse seminário parece que está aqui uma adesão grande dos profissionais que atuam em sistemas fechados. Isso para a gente é motivo de alegria ver que o Conselho de Psicologia faz uma proposta, né, e o profissional que trabalha especialmente na área, ele adere à proposta. Ele vem discutir. E acho mesmo que o profissional de psicologia, a contribuição dele é especial dentro de um sistema desse. Um sistema que por tantos anos, eu tenho certeza que tem profissionais, estou ouvindo ali a Cida, profissional de quantos anos do sistema penitenciário, do sistema carcerário, quer dizer, tem uma experiência aí acumulada, não é? E sabe também que há momentos e momentos da instituição, não é? Eu vejo que nosso momento ele é excepcional do ponto de vista de que nós temos autoridade profissional. Tem um sistema que está colocando aberto para o profissional. Dentro da programação do sistema penitenciário hoje, com o programa Perspectiva, eu vejo o profissional como um ator. E como um ator fundamental, e vejo que ele deve participar, não é simplesmente no seu atendimento, que eu acho que o profissional da psicologia ele sempre vai além, se envolve, não é? E um projeto que coloca
em perspectiva, com o nome de perspectiva, com essa abertura, eu penso que o profissional de psicologia deve ser um ator privilegiado num sistema desse. Ele não pode e não deve ser interrompido na sua ação profissional por qualquer elemento hierárquico, porque não se trata disso. A hierarquia, eu acho, do sistema, ela contempla a questão, você vai aí da segurança, etc., mas do trabalho, do exercício da profissão. Eu acho que é um momento rico, um momento em que o profissional deve impor e colocar a sua autoridade, porque dessa forma ele está contribuindo para o que nesse momento ele é chamado a participar de um trabalho, de um projeto que se chama Perspectiva. Assim eu vejo e assim me coloco na condição de secretário adjunto de Direitos Humanos, junto e ao lado desse profissional, junto a esse projeto. Eu acho sinceramente que é uma oportunidade diferenciada. Eu não sei se eu estou chamando a atenção para alguma coisa que vocês vêm pensando, eu só estou falando algo meio estranho. Eu gostaria, e nesse momento de encerramento, me coloco como um colega aqui encerrando, mas aberto também a gente, nesse tempo que dispomos, a discutir essas questões, inclusive, que a gente possa levá-las à frente. Fico feliz de ver aqui, além disso, os rostos conhecidos, né? Assim que eu conheço do sistema, alguns também do sistema, talvez não conheça, por falta de oportunidade, mas alguns outros que eu conheço e sei do esforço aqui das pessoas de levarem o seu trabalho e dar conta do seu recado. Eu acho que esse empenho profissional, eu acho que quando a instituição nos chama, né, eu acho que a gente tem... Estou aqui ao meu lado, a nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos do Conselho, que conheço o trabalho dela, que trabalha também numa instituição total diferente da que estou me referindo no momento. E sei, pelo tempo que tem, o esforço e o empenho de mudança da instituição. Acompanho isso muito recentemente, um ano e meio nesse trabalho à frente da Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, tenho tido a oportunidade de desenvolver um trabalho junto, ao lado, e também puxando, assim, aprofundando o trabalho de direitos humanos junto à Polícia Militar. E tenho acompanhado uma abertura, algo que, sinceramente, de onde vinha até então, eu não imaginava. E ali você vê que as coisas têm uma correspondência. Quer dizer, o que existe hoje na Polícia Militar, que é um trabalho sério, um trabalho profundo, de homens e mulheres sérios e que querem levar uma discussão, uma reflexão, uma mudança de hábitos de comportamento dentro da Polícia Militar. Eu estou vendo isso há um ano e meio, 9 meses, mas eu tenho certeza que ele é fruto de um esforço de 5, de 10, de 15, de 20 anos, de profissionais, especialmente de profissionais de psicologia dentro da instituição. Isso não sou eu que estou dizendo, não, são relatos que eu acompanho, relatos que eu escuto, ouço, são testemunhos dos próprios militares que contam o esforço que é feito, o que vem sendo feito. E claro, hoje eu acho que o profissional de psicologia na Polícia Militar nada de braçada. Eu imagino. Então, estou confirmando o que eu digo, porque esse esforço, esse momento, a gente vê que é um coroamento. Um coroamento de um esforço que são... Eu estou puxando aqui a brasa, por ser psicólogo, acho que a gente tem que puxar mesmo. Porque há essa coisa que a gente não concorda, inclusive, de que as profissões são feitas... Nós não concordamos com isso, não. Nós achamos que as equipes são interdisciplinares, multidisciplinares, devem ser. Mas o psicólogo, por muito tempo, deu sua contribuição e a valorização não era uma valorização à altura e merecida, não é? A gente vê os profissionais que trabalham nesse tipo de instituição com muito mais ponto, etc. Mas nós sabemos do esforço do profissional de psicologia, principalmente na área de respeito aos direitos humanos. Essa é todo profissional, porque faz parte da formação dele. Faz parte da formação e ele vem para isso, ele vem, inclusive na formação dele, no juramento. É quase que o juramento dele, quando ele se forma, é quase quase um juramento à Declaração também Universal dos Direitos do Homem, o conteúdo daquele juramento. Então o psicólogo, ele sai e vai para essas instituições, ele vai como profissional um pouco diferenciado. Eu gostaria
de agradecer e também de dizer aqui ao Conselho, isso eu estou falando em relação às instituições, mas em relação aos direitos humanos, o Conselho de Psicologia de Minas Gerais, ele vem dando uma contribuição na defesa e na promoção de direitos humanos que saltam aos olhos. E esse lugar também que o profissional vem conquistando é fruto também desse trabalho. É um profissional que tem denunciado as arbitrariedades, tem denunciado as violações de direitos e deve fazê-lo, porque faz parte, inclusive, do juramento dele da profissão. Isso a gente vê com muita dignidade. Eu tenho certeza que a escolha de um profissional de psicologia para ocupar pela primeira vez uma secretaria adjunta, uma estrutura de Estado em direitos humanos, ele não vem à toa. Não é uma coincidência que o governador Itamar Franco tenha buscado no psicólogo, no nome nosso, para preencher esse primeiro momento do Estado tenta estruturar direitos humanos através de uma secretaria adjunta. Ele trouxe um psicólogo por acaso. Eu sinceramente não vejo, não. Eu me vejo ali como representante de uma categoria profissional. Me vejo ocupando um espaço que foi batalhado por essa categoria profissional. Assim eu me sinto. E isso está aqui da primeira vez que eu vim aqui, que foi em março, foi 5 dias depois, 10 dias depois da posse, ainda estava tomando pé, quer dizer, nem pé, eu estava ainda tentando botar o pé no chão para pensar o que faríamos, etc. Naquele momento eu coloquei isso, né? E acho que realmente, e nesse um ano, essa formação nossa na área de psicologia, nossa frequência, as entidades, as associações comunitárias, eu estou chamando no genérico comunitário, como o sindicato, como o conselho, como a própria associação, esse comunitário no sentido de fazer, de existir e de estar construindo uma sociedade, né? Nós também pensamos assim quando assumimos aquela Secretaria Adjunta de Direitos Humanos, que para formar verdadeiramente uma estrutura dentro do Estado, nós teríamos que trabalhar de uma forma coletiva. E aqui, não sei dizer, mas nós temos aqui 4 colegas de trabalho, desses 4, 2 especialmente da equipe, né? Um que foi integralmente da equipe e um outro que trabalha junto à equipe. Temos 4 profissionais aqui que podem testemunhar, não preciso dizer, da forma como nós trabalhamos. É de uma forma realmente coletiva, nós construímos os nossos projetos coletivamente. E não é um coletivo só do ponto de vista de Estado, não. Nós trabalhamos coletivamente com a comunidade, com as organizações não governamentais. Inclusive, são delas que vêm as sugestões, que vêm os encaminhamentos, e dali que nós construímos os projetos que estão hoje vingando na Secretaria Adjunta de Direitos Humanos. Não vim para falar deles, não vim para falar disso, mas fico aqui, deixo aí bem, como diz, né? Puxando a brasa para a sardinha, deixo aí aberto para o convite futuro de vir falar um pouco do trabalho que a gente vem fazendo, que a Secretaria Adjunta de Direitos Humanos vem fazendo, dá aí uma prestação de contas ao Conselho do trabalho que viemos fazendo e coloco a essa disposição, não é? E parabenizar realmente ao Conselho por esse momento rico. Eu me lembro quando eu era estudante de psicologia, vocês podem acreditar ou não, mas naquele momento da luta, né, que vinha recentemente saindo da luta de um reconhecimento da profissão de psicólogo, era muito recente. Eu entrei em 71 para a escola, acho que a profissão é de 60, final dos anos 60, que é reconhecido, alguém lembra de qual? Quando é reconhecida a profissão de psicólogo? 62, então, 7 anos, 8 anos de reconhecimento da profissão. Então era muito recente, enquanto a gente começando o curso, e também naquele momento começava a luta para reconhecimento de conselhos, etc. Eu ainda estudante, eu participei do conselho, enquanto ia atrás dos psicólogos, dos profissionais da época, diziam o quanto era importante brigar para construir esse conselho de psicologia, etc. Aí era outra luta, era aquele momento. Eu, estudante, era secretário em todo esse movimento
E ainda naquele período foi, acho que o Conselho foi criado em 74, por aí, não é? 73? 73. Tá vendo a memória, hein? Você memória, tá dizendo que a memória... A gente usa essas duas leis. Ah, pois é, mas eu tô aqui fazendo esforço para lembrar. Ah, muito bem. Pois é. Pois é. Eu estava lembrando então daquele momento, então 73, eu lembro que foi uma grande festa, eu era estudante de psicologia, e participava, era um estudante daquele grupo, Geraldo Magnani, um psicólogo que acho que todos devem conhecer. Ele foi o que encarnou naquela época a luta pela formação. Ele foi referência nacional, Geraldo Magnani. Parabenizar pelo momento, pela realização desse seminário, a gente fica muito feliz. E deixa as portas, as janelas, as frestas, tudo que tem da Secretaria de Junta de Direitos Humanos aberta a parceria especial com o Conselho. Não é? Quero e gostaria de desenvolver projetos especiais com o Conselho de Psicologia. A gente já vem por tabela desenvolvendo alguns projetos, não é? Mas gostaria de que desenvolvesse um projeto especial. Fica aí aberta a sugestão. Não temos dinheiro, mas temos assim, manga arregaçada o tempo inteiro para ir atrás de recursos. E olha, alguém aqui que tem estado lá no dia 14 viu a quantidade de convênios que nós assinamos com a sociedade civil organizada, com ONGs, naquele dia 14. Foi em torno de R$900 mil, os valores daqueles. E eu não tinha, quando nós começamos, não tinha um tostão, como ainda não tem. Mas conseguimos 900 e tantos mil reais para fazer aqueles convênios. Eu acho sempre que um bom projeto, um bom grupo de trabalho, a gente consegue dinheiro. A gente sai de batalha e tal. Então, à disposição de trabalho, a gente consegue. Muito obrigado. E parabéns para vocês todos. Clínica, mas a gente realmente tem que colocar o corpo no trabalho, né? E talvez com os objetivos claros, cada um nos seus estudos, possa caminhar em direção a isso, né? A gente vai ver que os direitos humanos, eles vão emergir do conflito dos que querem uma nova ordem com os que não querem abrir mão dos valores antigos, né? E, de certa forma, o tempo todo a gente discutiu dessa forma aqui. E não tem jeito de a gente falar o que é mais importante, o que é prioridade. Então, assim como não tem jeito de medir o prejuízo quando um direito humano é violado, como é que a gente vai medir quebra da imagem que você tem de você mesmo? Como é que a gente vai medir ter tirado sua dignidade? Como é que se mede humilhação? Tem uma série de coisas que é extremamente difícil da gente colocar como, né, assim, você não pode fazer um raciocínio numérico só disso, né? O que a gente sabe tem isso. Então, hoje a gente tem uma linha de trabalho nessa discussão. Então, nesse sentido, eu fiquei pensando que muitas das pessoas que são o público de vocês, a gente conversa de reinserção e tudo, mas reinserir, às vezes, o quê? Às vezes ele já não era considerado cidadão antes, né, de estar na penitenciária. Ter o segmento disso.